Graça e paz, querido irmão, irmã, integrante do nosso curso de conexão, o nosso Conecta 1, onde nós estamos juntos aprendendo sobre o ser cristão, o ser discípulo, o ser um metodista. Seja bem-vindo, essa é a nossa 8ª aula e eu estou muito feliz na sua perseverança, em estarmos juntos nesse projeto, nesse propósito. Para mim tem sido uma alegria compartilhar esse tempo com você e com certeza Deus tem se alegrado também. E a bênção que o profeta Neemias diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que você e eu continuemos alegrando ao Senhor, porque à medida que a gente alegra a Deus, nós somos fortalecidos. À medida que a gente vive conforme Deus tem para nós, nós somos fortalecidos. Então, que bênção estarmos juntos, seja bem-vindo. Se você quiser, já dá um like. Se você quiser se inscrever nesse canal também, que é um canal novo do YouTube aí que a gente está organizando, e você faz parte dessa nova experiência, né? Você é meio que cobaia desse novo momento e com certeza se você tiver alguma contribuição para dar, venha falar com a gente que nós vamos melhorar isso que nós estamos oferecendo, tá bom? Bom, nas últimas aulas, nós terminamos a última aula falando sobre a questão do pecado. Aprendemos que nós nascemos pecadores e porque a gente nasce pecador, a gente tem a tendência para pecar, a gente tem a tendência para o mal, a gente tem aquilo que muitos cristãos no passado chamaram da depravação total da humanidade. Então é importante a gente destacar como que se dá o processo de salvação, porque a salvação é quando eu opto por uma coisa boa, é quando eu faço uma boa opção na vida, escolhendo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Agora, como que nós, seres humanos caídos, depravados, podemos fazer boas escolhas na vida? Se a nossa vida está comprometida, a nossa moral. Aí, o que nós nos lembramos? Sobre o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Arbítrio vem de árbitro, de julgamento. Livre-arbítrio é a capacidade que nós temos, a liberdade de julgar, de ver, de julgar, de agir. Nós cremos que Adão e Eva tiveram livre-arbítrio, porque eles não nasceram pecadores e, portanto, eles tinham a opção de obedecer a Deus, buscando conhecimento em Deus, ou desobedecer a Deus, dando as costas para ele, buscando conhecimento na fonte da árvore errada, a árvore proibida. Então Adão e Eva, usando o livre-arbítrio, tomaram a decisão equivocada e nós sofremos. Como eu disse na aula anterior, a gente nasceu com o nosso DNA comprometido. Então como que eu e você pudemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador se nós temos um problema moral que nos faz sempre escolher as coisas ruins? E por causa disso que o mundo está desse jeito, por causa que o mundo está caído, e por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, existem 2 linhas teológicas principais para explicar ou para dar entendimento para isso. Existe a linha que não é a nossa, que é a chamada linha calvinista. O Calvino, John Calvino, foi um teólogo aí na Idade Média, um dos reformadores do protestantismo no século XVI, e através dele deu-se origem à teologia calvinista e também a igreja presbiteriana, os irmãos presbiterianos, têm a sua teologia calcada nas institutas, em tudo aquilo que, na teologia que Calvino sistematizou. O que ele dizia? Ele dizia, ora, se todo mundo é pecador e ninguém pode escolher coisas boas, por que algumas pessoas escolhem a Jesus e outras não? Então Calvino defendia a ideia da predestinação. O que quer dizer isso? Deus escolheu o que ele quis. Então Deus, sendo soberano e fazendo o que ele quer, sem precisar prestar contas para quem quer que seja, Deus escolheu o que ele quis. Então até os irmãos presbiterianos, eles contam uma história assim. Imagine aquele final de feira, que tem aquele monte de fruta estragada lá na rua. Se algum feirante quiser escolher alguns tomates para si,
ele escolhe, ele é soberano. Então Deus, olhando para nós como tomates em final de feira, ele decidiu escolher quem ele quer. Então os irmãos que defendem ou concordam com a teologia calvinista, eles dizem que Deus, na sua soberania, escolheu a gente. E a quem Deus escolheu, em algum momento vai aceitá-lo como Senhor e Salvador. Vai aceitar Jesus. E uma vez que Jesus escolheu, que Deus escolheu por decisão dele, não depende do nosso querer. Nós não podemos refutar, nós não podemos refugar, nós não podemos negar essa escolha soberana de Jesus. Então isso é, resumindo, uma explicação que nós chamamos a teologia calvinista para explicar por que pessoas pecadoras escolheram a Jesus e por que alguns não escolheram, já que todos nós somos pecadores. Nós, metodistas, wesleyanos, não entendemos dessa forma. E daí você pergunta, como que nós entendemos, pastor? É importante destacar que a reforma protestante, ela vem num contexto de um catolicismo romano medieval, onde a salvação era enfatizada pelas obras. Você se lembra que as 95 teses de Martinho Lutero, pregadas lá nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, o que aconteceu ali? Lutero, ele levantou a bandeira de protesto contra a salvação pelas obras, compra de indulgências e outras coisas mais. Então, naquele tempo, a salvação dependia, a teologia romana, das obras de cada um. Você até talvez conheça aquilo que o catecismo católico fala de obras de superrogação. Então, existia um extremo da salvação pelas obras. A reforma protestante veio para levar para a compreensão que o ser humano não tem obras quaisquer que consigam dar a ele a salvação. Então, Calvino e outros reformadores foram para o outro extremo, afirmando que a salvação é pura graça e é puro mérito de Deus, e que nós somos depravados moralmente para fazer boas escolhas. Até aí certinho, nós também concordamos que o ser humano não pode fazer boas escolhas. Mas daí surge a questão, por que alguns escolhem e outros não? O Calvino explicava, porque Deus escolheu quem ele quis. Nós temos um entendimento diferente. Na época de Calvino, um discípulo de Calvino, chamado Armínio, Justus Armínio, ele, ao estudar a teologia que Calvino estava sistematizando, ele acabou concluindo algo diferente. E deu origem, então, à teologia arminiana. E nós, 200 anos depois da Reforma Protestante, onde o arminianismo já estava presente, meio que contrabalanceando com o calvinismo, surge o movimento wesleyano. Então, hoje nós afirmamos que a nossa teologia ela é arminiana wesleyana. E eu vou explicar para você como que funciona. Bom, nós cremos até na teologia calvinista tem lá um acróstico que é a tulipa, né, falando da depravação humana, da escolha incondicional de Deus e todas as coisas mais. Mas eu quero falar que nós cremos que não há mérito nenhum na salvação humana, que nós não temos condição alguma de pleitear mérito, obras que justifiquem a nossa salvação. Isso é ponto pacificado no nosso meio. Mas daí, se nós não cremos que Deus elegeu alguns e por consequência não elegeu outros ou elegeu para perdição, como que nós ficamos, já que todos nós cremos que a salvação não é pelas obras? Nós entendemos que é o Espírito Santo que convence a gente do pecado. É o Espírito Santo, está escrito no Evangelho de João, que convence a gente da justiça. Então eu só posso aceitar ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador por obra do Espírito Santo. Eu vou ler para você aqui, está escrito em João capítulo 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, Jesus dizendo, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Então, quem me convence que eu sou pecador e que Jesus é o meu Salvador é o Espírito Santo. É obra do Espírito Santo na minha vida. O texto também, Paulo fala aos Colossenses que quem opera em nós tanto querer quanto realizar é o Espírito Santo. Então não há mérito algum, não há mérito nenhum em nós, né? Aliás, não é Colossenses não, me equivoquei, é Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 está escrito dos versos 12 em diante. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, atente para isso. Nós cremos que a salvação é mérito total de Jesus. Mas como que Jesus age para que nós possamos falar sim para Ele, usando a nossa liberdade de escolha? Nós cremos em algo que se chama graça, tranquilo sobre isso, mas nós cremos numa graça, num aspecto da graça que vem antes da salvação. E nós damos o nome para esse aspecto da graça de graça preveniente, graça prévia. Quando você é empregado numa empresa e você avisa o patrão que você vai sair, você está fazendo um aviso prévio. Ou quando o patrão avisa que vai te demitir, é um aviso, você está em aviso prévio. A graça preveniente é a graça prévia, é a graça que vem antes da salvação. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, está escrito, nós já estudamos sobre isso, está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre o caos. Então, é interessante observar isso. Sabe a galinha? Ela bota o ovo e depois ela fica em cima, chocando ali, aquecendo para que aquele ovo possa gerar uma ave, um filhotinho, um pintinho. Então a graça preveniente é como essa galinha que está sobre nós. E Jesus inclusive usou esse exemplo da galinha que ele estava juntando os filhos de Israel como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas para proteger. Então, como que nós cremos, pastor? Nós cremos que o Espírito Santo age na nossa vida antes da salvação e nós chamamos isso de graça, que é um favor que a gente não merece, que é a graça preveniente. Então, imagine a cena. Adão e Eva tinham livre-arbítrio, uma balança de 2 pratos, que essa balança, ela dá esse equilíbrio. O ponteiro dessa balança se chama fiel. Então, o fiel da balança mostra o equilíbrio. Adão e Eva tinham livre-arbítrio, tinham capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. Quando eles pecam, a balança faz isso. E o ser humano fica depravado. Nós perdemos a capacidade de fazer boas escolhas. E por isso nós não podemos aceitar a Jesus por livre e espontânea vontade, por condições próprias. E por isso que os calvinistas dizem que Deus escolheu quem ele quis. Nós acreditamos que o Espírito Santo age em todo ser humano, fazendo a balança nivelar de novo. Então a balança está assim, a graça preveniente age na minha vida fazendo isso. E agora que eu tenho a graça agindo na minha vida, quando alguém me oferece Jesus, eu posso falar sim para ele. Então, nós não cremos que Deus escolheu alguns. A Bíblia fala que nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Então Jesus é o eleito. Aqui na frente da igreja passam algumas linhas de ônibus. Quando o ônibus sai lá da garagem, o coletivo, e o fiscal lá de itinerário coloca lá no itinerário, esse ônibus vai, por exemplo, para Senador Canedo. Aquele ônibus está destinado. Aquele ônibus foi escolhido, aquele ônibus foi eleito para ir para Senador Canedo. Quem entrar no ônibus vai para Senador Canedo. Então a Bíblia fala que nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Então Cristo Jesus é o nosso ônibus que nos leva para o céu. Quem estiver no ônibus está indo para o céu. Agora, os irmãos calvinistas acreditam que Deus coloca quem ele quer dentro do ônibus.
e quem ele não quer não entra no ônibus. Nós acreditamos que por nós mesmos não conseguiríamos entrar nesse ônibus, porque a nossa balança moral está assim, mas a graça agiu, e o Espírito Santo que nos convence do pecado mostra que nós somos pecadores e precisamos de salvação. Lembra que eu falei na aula anterior da ideia de uma pessoa que está nadando e de repente ele está do lado da boia, mas a hora que ele se convence que ele está afundando, que ele está morrendo afogado, ele segura a boia. Jesus é essa boia. Então a capacidade de segurar a boia não é minha, é o Espírito Santo que age na minha vida, porque como eu li, é ele que opera em mim tanto o querer quanto o realizar. Então a salvação é graça. Pastor, mas se o senhor aceitou Jesus, é mérito próprio? Não é. Eu e você aceitamos Jesus porque fomos sensíveis à obra do Espírito Santo. E quem aceita Jesus é porque ouviu o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, pastor, por que nem todo mundo aceita? Porque a hora que o Espírito Santo age na minha vida e a graça nivela a minha capacidade moral de escolher entre o certo e o errado, o que eu devo, o que eu não devo, nessa hora eu posso falar não, assim como Adão falou. E ao falar não, eu recuso. Então, a minha salvação é mérito exclusivo de Jesus. Mas a minha não salvação é decisão minha, é demérito meu. Eu poderia ter aceito, não aceitei porque não quis. Se eu aceitei, é porque o Espírito Santo agiu na minha vida. Se eu não aceitei, é porque a minha vida agiu sobre o Espírito Santo falando não. Então nós metodistas, arminianos, wesleyanos, nós acreditamos que Deus não escolheu alguns, porque à medida que Deus escolhe alguns, ele está desescolhendo outros. E aí você vai dizer assim, mas o livro de Romanos diz que Deus é soberano e é como o oleiro, que a argila, o vaso, não pode questionar o oleiro. É verdade, cremos na soberania absoluta de Deus. Deus, ele não pode e não tem por quem ser questionado. Mas quando Romanos fala isso, a gente inverte o ônus das coisas. Se você se lembrar da carta que Paulo escreveu aos Romanos, Paulo está convencendo os judeus que eles não eram exclusivos. Paulo está convencendo os judeus que Deus tinha eleito, predestinado os judeus, mas que por causa da recusa deles, agora ele estava enxertando na oliveira, na árvore, os gentios. Então, é interessante observar isso. Se nós cremos que Deus escolhe quem ele quer, e ele escolheu o judeu em detrimento do resto, se eu uso esse exemplo para falar que ele escolheu os cristãos que ele quis em detrimento dos outros, eu estou conflitando, estou gerando contraditório. Então, assim como Deus tinha um plano com os judeus e eles recusaram, e Deus colocou a gente, não o judeu, na jogada como igreja, eu vou falar isso na próxima aula, da mesma forma, Deus quer que todos nós, o apóstolo Paulo falou a Timóteo, né? Ao seu discípulo Timóteo, ele falou assim, é da vontade de Deus, está escrito, olha, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, eu vou ler no verso 3, 1 Timóteo 2, 3, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há um desejo, uma vontade de Deus. Jesus morreu para salvar toda a humanidade. O sangue de Jesus é ilimitado. O poder salvífico de Jesus não tem limites. Então nós não acreditamos que Deus, tendo poder para salvar a humanidade, ele decidiu escolher alguns, se ele podia ter salvo todos. Deus é soberano. Nós não questionamos a soberania de Deus. Mas nós afirmamos que na soberania de Deus, ele providenciou o Espírito Santo para nos convencer do pecado e nós termos Jesus como Senhor e Salvador. Então, queridos, cremos na depravação total do ser humano, cremos na soberania de Deus, mas cremos que fomos salvos pela graça, por ação do Espírito Santo, e aqueles que quiserem podem dizer não. Por isso que nós, metodistas,
acreditamos que a salvação, preste atenção, ela não é um bem definitivo. Como assim, pastor? Ora, os irmãos calvinistas entendem que uma vez salvo, se Deus te escolheu, se você é salvo, se você foi salvo sem expressar sua vontade, em nenhum momento a sua vontade vai ser colocada como valor para você desistir no meio do caminho. Então, é uma lógica. Se você foi salvo por vontade de Deus e você não teve como recusar essa salvação, você também não tem como recusar o estar salvo lá na frente. É um raciocínio lógico. Agora, para nós metodistas, wesleyanos, arminianos, se o Espírito Santo agiu na minha vida, eu fui sensível e eu falei sim para Jesus, eu devo continuar falando sim. Porque se eu decidir abrir mão da graça, se eu decidir, usando o meu livre-arbítrio, falar não para Jesus, eu perco esse privilégio. Ah, pastor, mas na Bíblia está escrito que Jesus não... Aqueles que fossem até ele, de forma alguma, ele lançaria fora. É verdade. Jesus nunca vai me lançar fora. Mas se eu quiser, usando o exemplo do ônibus, sair do ônibus, pular pela janela, quando o ônibus parar para alguém entrar, se eu quiser sair, Deus não vai me levar na marra, obrigado, para o céu. Ele empreende todos os esforços. Ele não desiste da gente nunca. Haja visto o que aconteceu com o ladrão na cruz. O ladrão da cruz estava sendo morto por ser da pior espécie do ponto de vista de decisões na vida. E lá no último fôlego de vida, Deus não desistiu dele. Então, a salvação tem de ser preservada. Eu acabei de ler agora há pouco que a gente precisa desenvolver a salvação. Está escrito na Bíblia, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Está escrito na Bíblia, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está escrito na Bíblia também, olha, Hebreus, quando o escritor de Hebreus fala que aquele que vive deliberadamente no pecado, já não resta sacrifício. Vou ler para você. Hebreus 10, eu vou começar no verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar algo para você aqui. Nós não cremos que a gente perde a salvação à torta direito. Não. Até os nossos irmãos presbiterianos brincam, dizendo que a nossa teologia é do lápis da borracha. Que lá no céu tem um anjo, que quando o Ednei aceitou Jesus, ele escreveu o meu nome no livro da vida. E aí, quando eu pequei, ele apagou. E quando eu me arrependi, ele escreveu de novo. Nós não cremos assim. Nós cremos que quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador por ação do Espírito Santo, Deus escreve o meu nome no livro da vida e eu estou salvo. Mas agora eu preciso desenvolver esta conversão, essa mudança de direção, e nós chamamos isso de processo de santificação. A santidade, do ponto de vista bíblico, ela é um desafio para todos nós. Jesus disse, sede santos como vós, santo é o vosso Pai Celestial. Então, santidade, no Antigo Testamento, a palavra santo é kodesh, ou kadosh. No Novo Testamento é hagios. E essas palavras, santo, quer dizer separado. Quando eu entrego minha vida para Jesus, eu começo um processo de conversão. Eu converto os meus olhos, eu converto a minha boca, o Espírito Santo age na minha vida para converter o meu bolso, age na conversão das minhas ações. Esse processo de converter quer dizer mudar de direção. Nós chamamos de santificação. A minha salvação, eu estava indo para o inferno, eu me converti, Deus me converteu, o Espírito Santo, então eu mudei de direção, agora eu estou indo para o céu. Quando eu pus o pé no caminho do céu, eu começo
Deus começa a mudar a minha vida, há áreas que vai mudando. Esse processo nós chamamos de santificação. Então, imagine um degrau, uma escada de degraus. Cada degrau desse é um estágio de santidade. E o subir de um patamar para o outro é o processo de santificação. Isso não tem a ver com tempo de conversão, tem a ver com busca, tem a ver com entrega. Eu estou aqui gravando este vídeo com iluminação. Essa iluminação aqui está dando uma transparência. Talvez você pudesse até enxergar manchas na minha pele, talvez você esteja até vendo isso, por causa da luminosidade deste lugar. Agora, se estivesse na penumbra, você ia ver menos. Quando eu aceito a Jesus e Deus começa a converter a minha vida, eu vou me aproximando da luz, que é Jesus. E ao me aproximar-se dessa luz, à medida que eu me aproximo dessa luz, as coisas que antes eu não ligava para elas, começam a ficar evidentes. O apóstolo Tiago fala, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É o pecado da omissão. Então, para nós metodistas, não tem pecadinho e pecadão. A tradição católica classifica pecado, pecado mortal, pecado venial, pecado social, pecado capital. Nós não. Nós acreditamos que pecado, como nós já falamos anteriormente, é quando eu faço algo que me prejudica. E como Deus me ama e me fez a imagem e semelhança dele, isso ele coloca na categoria de pecado. Não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Tem diferença de consequência. Se eu ficar com raiva de uma pessoa e der um soco nela, tem uma consequência. Se eu ficar com raiva dessa pessoa e der um tiro nela, tem outra consequência. Mas qual foi o pecado? Raiva. Agora, as ações que decorrem, na Bíblia está escrito que um abismo chama outro abismo. Então, um pecado dá vazão para outro. Eu sempre digo isso, pecado não anda sozinho. Pecado anda em bando. E quando eu dou abertura para tem um ditado que fala que onde passa um boi, passa uma boiada. Então, querido, nós precisamos entender que nessa caminhada é dia após dia. Eu quando falo sobre isso, eu me lembro de quando eu trabalhava como químico. Deixa eu contar para você, para ilustrar, que para mim isso fica muito claro. Eu trabalhei numa empresa, na 3M do Brasil, na área de abrasivos, que são lixas. E eu era químico na área de controle de qualidade. Então, quando vinham os containers, vinham lá os vagões, as sacarias de abrasivos para fazer a lixa, o mineral, a gente tinha que fazer o controle de qualidade. Então, como que funcionava? Nós íamos lá nas sacarias, pegávamos uma amostra, trazíamos para o laboratório. No laboratório tinha uma proveta enorme, um tubo enorme, com toda uma marcação. Lá dentro tinha um líquido. Esse líquido era um líquido com metanol, com uma série de produtos químicos que davam uma certa densidade para aquele líquido. Aquilo chamava coluna de sedimentação. Para que servia aquilo? Para classificar o mineral. Então, o mineral chegava, tinham as peneiras. Tinha lá diversas peneiras, a gente colocava o mineral lá em cima, na primeira peneira, ela começava a vibrar e as peneiras iam afinando. E alguns tipos de minerais ficavam na primeira peneira, outros passavam para a segunda, outros para a terceira. Ia classificando a peneira, tem uma unidade de medida que é uma sigla em inglês, que é mesh. Então, por exemplo, uma lixa grão 24 é uma lixa bem grossa. Grão 50 é grossa, mas é um pouquinho mais fina. Então as peneiras iam classificando os minerais. Quando chegava lá na última, era um pó fininho que saía. Mas aquele pó ainda podia ser classificado. O que a gente fazia? Levava para aquela coluna de sedimentação e soltava o pozinho lá dentro. E à medida que o pó ia decantando, ia afundando naquele líquido, era o mais pesado, e o mais levinho ficava lá em cima. Queridos, tem lixa que serve para polir lente de microscópio, de telescópio, de tão fina que é. Se a gente conseguisse peneirar, ia ser tão fininho que ia virar poeira no ar. Então aquela coluna de sedimentação servia para classificar.
Por que eu estou contando essa história? Quando eu aceito a Jesus, como eu disse, não tem pecadinho, pecadão. Mas tem aquelas coisas que a gente enfatiza mais. Roubar, matar, adulterar, então essas coisas mais sérias. E a gente começa a passar isso pelas peneiras. E aí vai afinando. E as coisas que no passado passavam despercebido, agora uma peneira está segurando. É como a luz. Quando eu fico no escuro, talvez a minha camisa esteja manchada com o resto de comida e ninguém vê. Mas quanto mais eu me aproximo da luz, mais a sujeira vai aparecer. Então atente para isso, não é a luz que suja. A luz mostra a sujeira que já está. Então quando eu vou me aproximando de Deus, através da vida de oração, de leitura da Bíblia, do discipulado, do evangelismo, de uma vida no altar do Senhor, na igreja, no ministério, nos cultos, eu vou me aproximando da luz. Eu vou peneirando as minhas ações. E aí coisas que no passado não me incomodavam, agora passam a incomodar. Ah, pastor, então eu vou ficar distante para não ter incômodo. A decisão é sua, quer ficar no meio da sujeira, quer ficar no meio das coisas erradas. Agora, eu prefiro me aproximar da luz para perceber as coisas que não estão boas na minha vida. Isso para nós metodistas se chama santificação. Então a santificação é um processo que eu e você, quando encontramos a Jesus, ele começa na nossa vida. O sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, aquele aparato, aquela indumentária que ele tinha para cultuar a Deus, ele usava uma plaquinha de metal ouro, que o ouro simboliza a divindade, e nessa plaquinha estava escrito santidade ao Senhor. Deus quer que a gente viva uma vida diferente. Deus quer que a gente viva uma vida no altar dele. Não é mérito, não tem nada a ver com mérito, tem a ver com vontade de se aproximar de Deus. Agora, nesse processo de subir a escada, eu posso inadvertidamente escorregar. E se eu escorregar e cair um degrau, o Espírito Santo, que me convence, vai falar, Ednei. E nessa hora, eu aprumo de novo e continuo subindo. Deus não tirou meu nome do livro da vida por causa dessa rateada que eu dei, por causa desse escorregão. Não. Agora, se o Espírito Santo me avisou, e eu não me arrependi, e eu continuei descendo o degrau, eu continuei recrudescendo o meu coração, vai chegar uma hora que eu vou começar a entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia fala em Tessalonicenses, para a gente não entristecer, não apagar. Então eu começo a entristecer no Espírito Santo, que é uma pessoa, falamos sobre isso na Trindade, e eu posso apagar o Espírito Santo. E quando eu apago o Espírito Santo, no sentido dele agir na minha vida, o meu coração endureceu. E um coração endurecido é aquilo que Hebreus está falando. Se vivermos deliberadamente no pecado, já não resta sacrifício de Jesus por nós. Então nós cremos que a salvação tem de ser preservada, que é burro, eu ia usar a palavra idiota, aquele que abre mão da salvação, mas é um direito. Que ninguém em sã consciência deveria fazer isso, mas é um direito. Que a gente não perde a salvação à torto e direito, não. É um processo, mas que pode acontecer. E mesmo quando aconteça, Deus não desiste da gente. A hora que a gente for sensível à graça preveniente, Deus vai nos acolher novamente. Então, lembre-se disso. Pastor, nós somos pecadores. É verdade. Falei disso na aula anterior. Nós somos pecadores. Vamos morrer pecadores. Mas nós podemos ser pecadores santos. Pastor, como isso? Lembra que eu fiz aquele trocadilho? Eu peco porque eu sou pecador. Então, eu sou pecador, por causa disso eu peco. Agora, eu posso não pecar e continuar sendo pecador. Lembra da história da laranjeira? A laranjeira é laranjeira, por isso era da laranja. Se ela não der laranja, continua sendo laranjeira. Então, para nós, o pecado é um acidente de percurso. Por isso que o apóstolo João fala, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia, se sem querer alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Está escrito lá na primeira carta de João. Então, atente para isso, para a gente já estar terminando essa aula de hoje. Nós podemos viver uma vida sem pecado. O Wesley, que mais para frente você vai saber detalhadamente quem foi,
Ele dizia e ele defendia a ideia da perfeição cristã. O que quer dizer perfeição cristã? É perfeição em amor. Eu tô com esse copo aqui e ele tem água. Só que ele não está cheio de água. Eu posso ter um copo, uma garrafa e eu posso ter um balde. Se os três estiverem cheios de água, eles têm quantidades de água diferentes por causa do tamanho de cada um. Mas todos eles estão cheios. Então, Wesley defendia a ideia que nós podemos ser perfeitos em amor. Não é fácil, mas eu posso passar um dia sem pecar. Porque, queridos, essa história de crente pedir perdão por multidão de pecados está errado. Nós não podemos viver uma vida pecando. Tem muito crente que eu brinco que é igual bengala de cego, vive batendo para todo lado. Pecado na nossa vida é um acidente. O apóstolo Tiago fala que nós somos tentados pela nossa cobiça. Então o inimigo sabe da minha tendência, do que eu gosto. Eu sempre brinco com isso, eu não sou tentado por jiló. Eu não gosto de jiló. Eu sou tentado por picanha. Eu sou tentado por Coca-Cola. Não estou falando que essas coisas são erradas, mas só para ilustrar. Eu desejo essas coisas. O fato de eu desejar algo não quer dizer que eu esteja pecando. Jesus, quando ele estava sendo tentado no deserto, 40 dias de jejum, ele teve fome. E a tentação foi o seguinte: transforma essas pedras em pães. Jesus pecou? Não pecou. O inimigo soprou na cabeça dele. O inimigo falou assim: Jesus, o Senhor é o Todo-Poderoso, transforma pedra em pão e o Senhor mata a fome. Jesus resistiu à tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, está escrito assim: Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, Ele provê livramento de modo que a gente possa suportar. Então, queridos, no que depende do diabo, ele quer vir contra nós com 200 quilos, por exemplo. Mas Deus sabe que o Ednei só aguenta 20 quilos. Então Deus proíbe o inimigo de nos tentar além da nossa capacidade. E quando o inimigo vem com a tentação, eu não resisti. Não resistiu, mas podia ter resistido. Então, quando um exemplo bíblico para ilustrar isso é a história de Jó. Deus proibiu o diabo de mexer com a saúde de Jó. Deus falou: você pode mexer, mas tem limite. Porque Deus sabia que se Jó perdesse tudo, incluindo a saúde, ele não ia aguentar. E quando o diabo veio tentar Jó, e Jó resistiu, Deus falou: agora é igual fazer academia. Você começa com peso lá no supino, não sei o quê, depois vai aumentando. Então, querido, nós podemos resistir à tentação. Aquilo que a gente não pode, Deus não deixa. Aquele ditado: Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Nós podemos resistir à tentação. Então, para resumir essa aula de hoje, quando eu sou tentado, eu posso falar não, porque Deus não permite que eu seja tentado além das minhas forças. E à medida que eu falo não, então tentação não é pecado. Se você foi tentado a cobiçar algo de outra pessoa, se você foi tentado a fazer alguma coisa errada e você falou não, você não pecou. Jesus falou que quem olhasse para uma mulher com um pensamento impuro e desejasse estava pecando. Mas se você olhar para uma outra pessoa e observar que é uma pessoa desejável e naquele momento você tapar a brecha e falar não, você venceu a tentação. Então, nós podemos passar um dia e no final dele, na hora de dormir, fazer uma retrospectiva e falar: Deus, eu te agradeço, porque hoje a minha árvore não deu fruto. Hoje eu não dei pecado. Não quer dizer que eu estou isento pro resto da vida. Eu sou pecador. Amanhã eu vou ter de dobrar a vigilância. Então, pecado para nós é um acidente de percurso. E isso quer dizer vida de santidade. Palavra santo, kodesh, errajos, quer dizer separado. Separado do pecado, separado das coisas erradas. E nós somos desafiados a isso. E se porventura, em algum momento a gente cair, escorregar, não tem o que desesperar. Peça perdão, volta para o caminho e Deus vai continuar a fazer você crescer nessa caminhada. Isso é o que nós cremos que Paulo disse, que eu li agora há pouco: desenvolver a nossa salvação. Então, queridos, nós metodistas acreditamos que somos pecadores.
Nascemos pecadores, vamos morrer pecadores. Mas acreditamos que por obra do Espírito Santo na nossa vida, a graça dele pode agir até antes da gente aceitar Jesus, para que a gente tenha condição de fazer essa boa escolha. E depois disso, nós cremos que essa graça continua agindo. Então, não vou aprofundar nisso, vou convidar você a se envolver com célula, com escola dominical, com estudo da Bíblia, para você aprender muito mais sobre isso. Mas tenha o aspecto da graça preveniente, a graça que nos salva, a graça que nos justifica, a graça que nos capacita. Então é através da graça que eu sou capacitado para falar não para o pecado, para viver uma vida de santidade. E vivendo uma vida de santidade, eu vou viver conforme aquilo que Deus tem para mim. Deus quer que eu e você vivamos uma vida que vai honrar o nome dele, porque nós seremos mais do que vencedores. Venceremos as tentações, venceremos o pecado. E aí nós agradaremos ao Pai, porque o Pai nos ama. E ele vai ver o quanto nós temos sido fiéis a ele, abençoados, e por isso podemos ser abençoadores. Que bom estarmos juntos nesta nossa 8ª aula, onde falamos sobre esse aspecto da salvação, da graça preveniente, da salvação que é mérito exclusivo de Jesus e da possibilidade de vivermos uma vida de santidade, confirmando a cada dia o nosso desejo de vivermos eternamente com Jesus. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por esta vida que está compartilhando dessa bênção comigo através deste canal, deste vídeo. Eu oro, Deus, por esta vida, pedindo que o Senhor abençoe esta vida, para que esta vida, através do Teu Espírito Santo, entenda tudo isso e muito mais, e que todos nós, juntos como igreja, possamos Te servir em santidade. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula.